Marco Aurélio. Esse livro de meditações pode mudar a sua vida junto ao comportamento de James William. Eu vou te mostrar como apenas com 2 princípios você pode mudar completamente a sua vida em 2026. Se você ficar até o final desse vídeo, eu garanto que a sua mente vai estar transformada se você pôr em prática. Marcos não foi apenas um grande líder, ele sobreviveu e venceu catástrofes que a maioria das pessoas teria desistido, simplesmente vivendo no estoicismo. Diferente da maioria das pessoas, ele tinha um diário, mas não para escrever sobre como foi o seu dia. Ele tinha um diário para poder observar ao final do dia como foi as suas reações e comportamentos, e deixou isso escrito para que outras pessoas pudessem usufruir do que ele já tinha vivido, das experiências que ele tinha e como essas pessoas poderiam utilizar para mudar suas vidas. Marcos perdeu 8 filhos e nem isso sequer o abalou. Isso porque escrever um diário não era simplesmente um hobby. É como se fosse um jogo de futebol, onde quem está de fora consegue observar melhor os pontos fracos e os pontos fortes, assim blindando e montando uma nova estratégia para que da próxima vez, no próximo jogo, você consiga vencer. Da mesma forma serve você escrever as suas reações durante o seu dia, como você reage a cada coisa que acontece, porque assim, ao final do dia, você consegue fazer uma análise e melhorar os pontos que estão fracos na sua vida, assumindo totalmente a sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade não é algo fácil, é algo que exige que você tenha um comportamento de reconhecimento, porque a maior parte das pessoas, quando vão escrever, escrevem seus pontos positivos e deixam os negativos de lado. Dessa forma, meditações de Marco Aurélio não vai funcionar. A maior parte das pessoas se baseiam em um único ponto: não ter sentimentos. Só que não ter sentimentos sobre tais situações não é o segredo. O segredo é você aprender a lidar com elas. Porque se você deseja não ter sentimentos, se sentir indiferente, como no livro citado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, você quer se tornar um psicopata, pois só assim você elimina qualquer resquício de sentimento que você vai ter em sua vida. Você ser capaz de reconhecer que todas as coisas que acontecem à sua volta, mesmo que indiretamente, é culpa sua, não o fato da coisa estar acontecendo, mas o fato de como você lidar com a situação. Você não tem culpa se alguém te critica, mas você tem culpa em lidar com essa situação. Cabe a você aceitar se essa crítica vai fazer parte da sua vida ou não, se essa crítica vai servir como um conselho ou não. A maior parte das pessoas se ofendem em pequenas coisas, deixando totalmente de lado tudo que ela poderia estar construindo, simplesmente porque uma opinião que não paga as contas dela tomou conta de toda a sua vida. O comportamento número 1 já foi citado e eu espero que você comece a pôr em prática, que é você escrever as coisas que acontecem sobre o seu dia. Isso não é fácil, exige disciplina. E o segundo fato é o que James William fez. Antes mesmo de se tornar um dos maiores psicólogos da história, James fracassou em todas as áreas da sua vida, decepcionando o seu pai porque vivia um modo comparativo entre os seus irmãos. Comparado a eles, todos são pessoas de grande sucesso. Até que um dia ele resolveu pôr em prática. Durante um ano, James resolveu assumir o controle de tudo o que acontecia à sua volta, sem querer culpar outra pessoa. O resultado foi bem claro. Isso passou a fazer parte da vida dele, porque a maioria das pessoas, quando se vê em situações difíceis, ou jogam a frase pro ar, Deus vai dar um jeito, ou simplesmente aceitam aquela situação e falam, foi o destino. Mas não é simplesmente o destino, nada acontece por acaso. Tudo requer da sua atenção para que seja moldado. James assumiu o compromisso 100% da sua vida. James resolveu tomar essa atitude. A vida dele não estava um mar de rosas, muito pelo contrário, estava um total fracasso. E mesmo assim, ele decidiu que o melhor comportamento naquele momento era assumir que tudo que acontecia com ele era culpa dele. Assumir tudo, parou de jogar a culpa para o destino, parou de jogar a culpa nas pessoas que agiam de tal forma com ele, parou de esperar que Deus agisse por ele e começou a pôr em prática. Não é à toa que depois que ele pôs tudo isso em prática, ele se tornou um dos psicólogos mais respeitados, tendo livros publicados e assim conseguindo até mesmo o respeito do pai. A maioria das pessoas sempre terceirizam a culpa. Quando um vídeo que ela posta não dá certo, que ele posta não dá certo, ele culpa o algoritmo, mas sequer a pessoa parou para estudar quais são os pontos que estão ruins no vídeo. Quando você grava algo ou quando você deseja fazer algo, deve-se se perguntar uma única coisa:
eu gostaria de receber esse algo, eu gostaria que outra pessoa agisse comigo dessa forma? Se a resposta for sim, então você está no caminho certo. Se a resposta for não, é melhor que você refaça. Não faça as coisas na sua vida de qualquer jeito, querendo ter um bom resultado. Por esse motivo, é necessário que você utilize esses 2 pilares para que em 2026 a sua vida tenha um novo caminho, para que você pare de abandonar os seus projetos e culpe o destino por você ainda se encontrar na mesma situação que fala que vai mudar há mais de 5 anos. Ponto 1. Observe quais são o seu comportamento perante as pessoas. Ponto 2. Comece a assumir tudo como sua responsabilidade. E a partir disso você vai notar que, consequentemente, a sua vida vai melhorar. É isso e até a próxima.